Os irmãos, mas sem muita demora, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu dividi esse espaço que eu tinha hoje pela manhã com o espaço que eu tenho da noite. Na parte da manhã eu resolvi compartilhar com os irmãos mais uma conferência, uma palestra, e claro, baseada na Bíblia, em textos bíblicos, e eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu queria que os irmãos prestassem atenção por alguns minutos que nós temos para refletir, e aí eu queria pensar sobre essa ideia, a missão transformadora. Nós somos a igreja, eu e você, nós somos a igreja, correto, irmãos? Então, eu queria trazer para os irmãos um trabalho que eu desenvolvi quando eu fui coordenador do Projeto Colheita de 2011 a 2013 na Igreja Congregacional, na nossa denominação, e nós fizemos uma pesquisa e nós desenvolvemos um trabalho, e eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira fase era uma projeção de crescimento, da igreja evangélica num todo no Brasil. Se você observar bem aí o seu gráfico, talvez não dê para você ver exatamente, mas em 1960, quem aqui é de 1960 para baixo? Tem alguém aqui de 1960 para baixo? Ali, pronto, alguns irmãos. Então, em 1960, o evangelho no Brasil, as igrejas evangélicas no Brasil, representavam 4% da população brasileira. E você pode perceber que a linha ela vai ascendendo, e a projeção é que em 2010 nós tivéssemos aí 24% da população brasileira evangélica, o que hoje no Brasil é uma realidade. O Brasil em 2010 tinha quase 23%, então um erro de 1%, para mais ou para menos, foi a projeção feita. E aí a ideia, a perspectiva é que em 2020 a população brasileira ultrapasse a mais dos 40%. Há quem diga que nós já estamos muito perto disso chegar. Mas, em contrapartida, um avanço disso aí, vai mostrar um número crescente de igrejas. Lá em São Gonçalo, a cidade onde eu sou pastor, tem 6.000 igrejas evangélicas, para uma população de 1,5 milhão. Então há 6.000 portas. Eu não sei quais são os números do Rio de Janeiro, capital, mas a projeção é que em 2022 haja no Brasil 575.000 igrejas evangélicas. Seria muito bom, Mas em 2010 a projeção era de quase 300.000 igrejas evangélicas. E aí a gente percebe que a religião dominante, que é a igreja católica, ela vai decrescendo nessa linha azul que vem de cima para baixo. Em contrapartida, os evangélicos estão se desenvolvendo, estão crescendo, que é a linha vermelha. Mas tem um fato interessante, que é essa linha verde, que são os que declaram-se sem religião. O IBGE, no censo de 2010, apontou que 10% da população brasileira já se declara sem nenhuma religião. E isso é um dado alarmante para nós. Mas pastor, sim, tudo bem, mas e nós congregacionais? Como é que está o nosso cenário congregacional? Como é que nós podemos expressar isso? No ano de 2000, nós congregacionais éramos 149.000 membros em todo o Brasil. 149.000 membros. Em 2010, a mesma pesquisa do IBGE apontou que os congregacionais no Brasil eram agora 109.000. Eu pergunto, para onde foram os 40.000? Se os dados apontam que os evangélicos estão em ascendência, se os evangélicos estão aumentando os números, se o número de igrejas no Brasil está crescendo, o que está acontecendo com os congregacionais? Porque contra fatos não há argumento. Isso é pesquisa do IBGE, o IBGE que está dizendo isso. Não fui eu que fui lá contar e constatar que isso estava acontecendo. Nós fizemos uma projeção aritmética, claro, a matemática é uma ciência exata, mas projeção, como já diz o nome, é uma projeção. Se esse decréscimo, ele continuar acontecendo nessa mesma proporção que aconteceu de 2000 para 2010, nós congregacionais em 2050 seremos apenas história.
não existirão mais igrejas congregacionais no Brasil, não haverão mais pastores congregacionais no Brasil, os membros das igrejas congregacionais terão sido arrebatados, mas não foi porque Jesus voltou, não. É porque alguma coisa aconteceu, se essa projeção ela continuar. Então isso traz para nós uma preocupação gigante. O que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com a igreja pioneira na evangelização do nosso país? Será que isso de repente não diz respeito a mim e a você? Nós somos congregacionais. Quantos aqui estão presentes essa noite nasceram e se criaram na igreja congregacional? Não precisa ser necessariamente em Vicente Carvalho, mas quantos nasceram e se criaram em berço congregacional? Tem alguém aqui? Muita gente. Eu pergunto para vocês: vocês querem que nós sejamos apenas história nos livros? Vocês querem que as nossas igrejas se acabem? Que deixe de existir essa igreja? Deus me livre e guarde, já imaginou em 2050 as pessoas passarem nessa larga avenida aqui em Vicente Carvalho e olharem para esse prédio aqui e se lembrarem que aqui funcionou uma igreja que hoje não é mais uma igreja? Deus me livre que isso aconteça. Mas a gente precisa reagir agora. O Projeto Colheita entrou com essa reação em 2008. E até 2013, que foi quando eu terminei a minha gestão como projeto, e de lá para cá, algumas coisas aconteceram, mas não tão relevantes. Não estou querendo dizer que eu fiz alguma coisa, não se trata disso. Mas nós fechamos aquele ciclo em 2013 e nós apontamos que os congregacionais experimentaram de 2008 a 2013, por amostragem, um crescimento de 16%. É muito pouco, mas um fenômeno estava acontecendo. A porta que estava sangrando e saindo, nós conseguimos fechar por algum aspecto e nós retomamos o crescimento. Na década de 30, as igrejas congregacionais cresceram quase 3.000%. Eu vou até parar de falar essas coisas de história, porque tem aqui o mestre, doutor em história congregacional. Daqui a pouco ele vai e puxa minhas orelhas aqui que eu digo alguma besteira. Mas ele, mais que ninguém, tem autoridade para dizer isso, porque ele estuda isso, ele é uma pessoa que se preocupa com isso e ele tem esses dados da cabeça. Pastor, não estou falando nenhuma bobagem ainda não, né? Segura aí. Mas, meus irmãos, o que está acontecendo com a gente? Glória a Deus que tem os trabalhos abertos, mas aqui o pastor acabou de dizer, a congregação que os irmãos têm lá em Avelar, né, Partido de Alferes, não é isso, pastor? Vai fazer 30 anos. Glória a Deus por essa porta aberta. Mas podíamos ter mais. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e é a sede da nossa união de igrejas. Desses 92 municípios, nós congregacionais da União estamos presentes em 40. Há 52 municípios do estado do Rio de Janeiro que ainda não têm a presença da igreja congregacional da União. O que está faltando? Por que nem no estado onde nós somos a sede nacional, nós temos uma cobertura de 100%? O que aconteceu? O que está acontecendo com os vocacionados? Onde é que está a chama do ardor missionário? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a membresia das nossas igrejas? Aí a gente vê, por exemplo, também, nessa mesma projeção, nós crescemos em número de igrejas também, 2008 a 2013. Nós crescemos 13% no número de igrejas. E no número de membros, nós experimentamos um crescimento que ultrapassou a margem dos 20% no número de membros. Isso são dados feitos por amostragem. Mas nós temos uma perspectiva, porque de 2010 a 2013, com o advento do Projeto Colheita, que estimulou a plantação de novas igrejas, nós plantamos congregações, nós investimos em congregações e foram abertas várias congregações.
Se nós juntarmos as congregações que nós temos abertas, os campos missionários para emancipar, com a quantidade de igrejas que nós temos, nós teríamos chegado ao alvo de 1000 igrejas em 2018. Mas algumas coisas aconteceram no interregno dessa situação, né? Eu falei dos campos missionários. Nós temos hoje 62 campos missionários em toda a região do Brasil. Esse é o mapa dos nossos campos missionários do bem. Mas eu queria apontar aqui para os irmãos a consequência da missão sem missão. O que é isso, pastor? Quando nós estamos fazendo a obra missionária, mas nós não estamos focados na missão, porque isso é possível. A gente pode estar envolvido em muita coisa que é chamada de missão, mas nós não estamos na intenção de fazer a missão. Vocês estão me entendendo? Então, essas consequências apontam, por exemplo, uma grande denominação americana. Ela conseguiu, no ano de 1991, agregar 294 mil pessoas para Cristo. 10 anos depois, foram renovadas as pesquisas e constataram que apenas 14 mil dessas pessoas estavam congregando realmente numa igreja evangélica. Aí eu pergunto, para onde foram as 280 mil pessoas? De acordo com o Instituto Datafolha, isso aqui é pesquisa do Brasil, os evangélicos que já ultrapassam a margem dos 22% da população, que chega a 40 milhões de pessoas. O Datafolha disse que nós somos 40 milhões de pessoas, porém, nós temos 50 milhões de pessoas desviadas. Você conhece alguém desviado da igreja? Conhece? Quando você sai na rua para evangelizar, achei linda a iniciativa que os irmãos vão fazer o movimento de oração, o dia de oração, ali na Rua Tarira, é isso o nome? Na Rua Tarira. Amei a ideia, soube que a Rua Tarira é uma rua que precisa muito de oração pela paz. Isso é intencionalidade, isso é uma estratégia legal. A igreja no meio da rua, para orar numa rua que tem conflitos, né? Talvez, não sei, eu não posso dizer assim porque eu não conheço a Rua Tarira, mas talvez seja a faixa de Gaza aqui da região, né? Que precisa de oração, e a igreja vai para lá. Talvez quando você sai na rua para evangelizar, ontem aqui a igreja fez um movimento de ação social bacana, lindo. Talvez os irmãos que atenderam aqui se depararam com alguém que diz assim: ah, eu era da igreja, mas eu saí. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo, certo? Agora, estima-se que numa igreja com 200 membros hoje, essa igreja já teve pelo menos 400 pessoas nos últimos 10 anos. Ela tem 200, mas já passou por ela mais de 400, mas não ficaram, porque estão fora da sua igreja. Agora, eu queria que você acompanhasse comigo 2 textos bíblicos. O primeiro texto é de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E o segundo texto é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Pode ficar sentado mesmo. Então, encontraram 1 Timóteo 3,15. O que é que está escrito em 1 Timóteo 3,15? Paulo dizendo para Timóteo: se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Como é que Paulo classifica aí a casa de Deus? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Segura esse texto aí. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14.
Aqui é Jesus falando. O que foi que Jesus disse? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Meus irmãos, ser coluna da verdade, que Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna indica sustentação, firmeza, segurança. Ser coluna da verdade, sem ser sal da terra e luz do mundo, fará da igreja apenas a guardiã de uma ortodoxia encastelada, insensível, paralisante, sem vida, sem brilho, sem poder transformador, sem influência na vida de pessoas, dos seus membros. Por outro lado, meus amados irmãos, uma igreja amorosa, socialmente engajada e relevante em seus contextos, mas que esqueceu a sã doutrina bíblica e rendeu-se ao relativismo ético, ela não passa de uma ONG. Agora, eu pergunto, será capaz essa igreja de promover melhoras em diversas áreas da sociedade, onde as pessoas estão literalmente afastadas do Criador? A pergunta que não quer calar é: do que serve nós sermos tão conservadores biblicamente falando, se em nós não há ações transformadoras? Se essa palavra que nós nos orgulhamos tanto de termos e de possuirmos, se ela não muda as nossas vidas, não muda a igreja e não muda a sociedade onde eu estou inserido. Agora, meus irmãos, será que vale a pena eu mudar tudo por um conceito ético, social, mas no entanto eu não ter profundidade bíblica, firmeza espiritual, convicção e vida de santidade? Porque o que muitas vezes tem acontecido é que nós estamos enveredando numa coisa ou na outra, porque parece que ser sal da terra, luz do mundo, misturado com coluna e fundamento da verdade, não combinam. Eu preciso ser uma igreja relevante. Quando eu for falando igreja relevante, eu queria que você olhasse para você, porque a igreja é você, não é esse prédio aqui bonito. A igreja sou eu e é você. Nós somos essa igreja. Agora, eu quero convidar você para pensar nessa pergunta. Olhe para essa pergunta e pense comigo: qual o nível de mudança que você vê nas pessoas da sua igreja? Você olha para o irmão fulano e tal, rapaz, irmão fulano mudou tanto. Quem conheceu fulano antes de ser crente? Rapaz, fulano mudou muito. Ou então de repente você olha assim: rapaz, fulano se converteu, está na igreja, mas só a misericórdia de Jesus. Qual é a sua percepção com isso? Como é que você enxerga a mudança na vida daquela pessoa? Agora, para melhorar a pergunta, vem uma segunda: quanto a você? Quanto você mudou desde que você conheceu o Evangelho de Cristo? Como é que você, meu irmão, se avalia desde o seu nascedouro como nova criatura para hoje? Você melhorou? Você mudou? Você está uma pessoa mais espiritual, mais convicta na sua fé? Você está um crente melhor? As pessoas olham para você e dizem: rapaz, eu queria ser crente como fulano. Lá na rua quando você mora, no condomínio onde você vive, as pessoas olham para você e se sentem inspiradas e motivadas a ser cristãos como você é.
Ou será que tudo permanece como antes? Ou então o negócio ficou pior. Talvez alguém da sua família diga: fulano, depois que entrou para a igreja, rapaz, fulano piorou. Vocês conhecem alguém com essa realidade? Eu conheço um bocado. Fulano piorou. Quando eu falo, irmãos, dessa realidade que a igreja brasileira está enfrentando, eu já fui 7 vezes ao País de Gales. O País de Gales é onde aconteceu o maior avivamento do século passado, 1904. Aconteceu um grande avivamento no País de Gales. Eu acredito que o pastor Bernardino já deva ter feito uma exposição sobre isso em algum tempo aqui com os irmãos. A história revela que o avivamento do País de Gales foi tão grande, que até os animais, os cavalos que assistiam nas minas de carvão, de ferro, de minérios de uma forma geral, eles ficaram desorientados, porque as pessoas se converteram de verdade. Os animais, eles atendiam por palavrões embaixo das minas. Então, quando as pessoas se converteram, elas não usavam mais palavrões. Então, os animais não sabiam como fazer. Eles tiveram que ser reeducados. Olha que coisa magnífica. Os cultos nas igrejas, eu fui em igrejas que os bancos eram divididos e eram numerados na entrada do banco, porque as pessoas compravam o banco para ter direito a sentar naquele ambiente, porque era muita gente que ia para a igreja. Os cultos começavam de 6 horas da tarde e iam até 3, 4 horas da manhã. Os homens saíam das minas sujos e iam direto para as igrejas. Por isso que surgiram as galerias, porque era nas galerias que aqueles homens mal cheirosos ficavam. E aí eles iam do trabalho direto para a igreja para adorar a Deus. No País de Gales, naquele ano, se converteram 100.000 pessoas. Foi o país inteiro que se converteu. Os estádios de futebol pararam de ter partidas, porque os cultos eram feitos nos estádios de futebol para acomodar muita gente. As delegacias de polícia e os fóruns de juizado, os juízes colocaram luvas brancas, porque não havia causas para serem julgadas. Os irmãos têm noção do que é isso? É uma coisa extraordinária. Os bares do país inteiro foram fechados, porque ninguém mais fazia uso de bebida alcoólica. Os presídios foram abertos porque os presos se converteram e não havia mais nenhuma ocorrência que justificasse alguém ser preso. Que coisa linda! 2 crianças estavam conversando numa praça no País de Gales, no Vale de Ronda, e elas disseram assim, uma era visitante naquele vale e a outra era moradora do vale. E aí a criança disse: você está sabendo da novidade? A outra disse: não, qual é? É que Jesus se mudou para o Vale de Ronda, porque a presença de Deus era tão grande naquele país que as crianças estavam dando depoimento de que Jesus havia se mudado para aquele país. Como eu gostaria que Jesus se mudasse para o Rio de Janeiro. Como eu gostaria que Jesus se mudasse para morar em Vicente Carvalho. Você gostaria disso, meu irmão? Eu também gostaria muito. Mas eu fui lá no País de Gales já por 7 vezes desde 2009. Está vendo essa igreja aí? Está vendo esse batistério bonito? A última vez que esse batistério foi utilizado foi em 1959. Está vendo esse grupo de irmãos aí? 7 ou 9 pessoas, porque o resto era da nossa caravana que foi visitar essa igreja. Essa igreja é uma igreja congregacional no Vale de Nif, no sul do País de Gales. Essa senhorinha que está sentada com a bengala na mão tem 99 anos, ela estava com um câncer no nariz, ela era organista da igreja. Ela tocou no órgão com aquele pastor que está de terno preto no fundo da foto. Ele tocava trompete e ela tocava o órgão. Eles cantaram o hino, nossos salmos hinos, grandioso és tu, 65. Aquela pequena capela se encheu de uma graça extraordinária. A presença de Deus. Essa foto foi tirada em 2009.
quando eu fui a primeira vez a esse país. Eu celebrei a ceia nessa igreja. Em 2011, quando eu voltei, 2 anos depois, eu cheguei em julho de 2011. No final de junho, essa igreja havia celebrado o culto de fechamento da igreja. Alguém já foi para um culto de fechamento de igreja? Eu nunca fui. Essa igreja fechou, literalmente essa igreja fechou. Eu preguei numa igreja presbiteriana, lá no País de Gales, essa igreja linda, olha que igreja linda. Essa igreja tem 1.200 assentos, linda demais essa igreja, mas essa igreja só tem 12 membros. A mocidade é da turma de 80 para cima, é a mocidade daquela igreja. Eu fui em Swansea, em Cardiff, que é a capital do País de Gales, e no centro de Cardiff eu encontrei essa igreja. Essa igreja foi vendida, ela se transformou num bar, e o nome do bar é Capela Bar e Restaurante. O dono daquele bar se orgulha de ter um bar que era uma capela evangélica antes. O balcão onde eles manipulam as bebidas alcoólicas era onde era o púlpito. Como que a gente pode ver essas coisas e ficar simplesmente achando bonito? Olha aí, irmãos, da esquerda, a sua esquerda, quando você está enxergando, né? Isso aí era um templo, hoje é um templo de chiquismo. Era uma igreja metodista e hoje é uma igreja, é um templo chiquismo, que é uma religião oriental, e à sua direita ela se foi transformada em apartamentos. Foram divididas em apartamentos e vendidas para pessoas morarem. Na próxima foto, você vai ver aí uma igreja congregacional. Todas duas são igrejas congregacionais. Uma se transformou numa academia de musculação e a outra num centro de artes marciais. Vocês estão vendo? Esse quadro que vocês estão vendo agora aí foi um quadro de uma igreja congregacional em Gerkley, ao norte do País de Gales. Pastor, que quadro é esse? Eu era adolescente, criança, eu me converti em 91, lá em Catolé do Rocha. Na igreja em Catolé do Rocha, do lado direito, assim, do lado direito, do seu lado esquerdo, havia um quadro de madeira que era escrito ali dominicalmente o relatório da escola dominical. Pastor, o senhor acompanhou isso em algum tempo? Alguém aqui se lembra desses quadros de relatório que havia nas igrejas? Então esse aí é um quadro de relatório da escola dominical. Esse quadro de relatório aí, irmãos, aponta que a última escola dominical dessa igreja foi realizada no dia 9 de dezembro de 1981, 2 anos depois que eu nasci. A igreja acabou com a sua escola dominical. Nós fomos nesta igreja. Esta igreja é congregacional, só tem 3 membros. Uma senhorinha com mais de 90 anos e um casal de diáconos que são os responsáveis por esta igreja. Eu vou mostrar a vocês aqui a foto da igreja. Olha que igreja bonita. Essa igreja aí, lá no País de Gales, em Gerkley. Essa senhorinha que está ao centro é a irmã de 92 anos, 93 anos. Hoje, nem sei se ela está viva mais, porque essa foto foi de 2017. Que foi a última vez que eu fui em missão ao País de Gales. Nós também cantamos, ela nos recebeu num salão debaixo da igreja. E ela disse... Se nós começamos a cantar naquele salão de baixo, onde tinha esse quadro do relatório da escola dominical, e nós começamos a cantar em português, porque a caravana falava mais português do que inglês. E aí ela começou a ouvir e se emocionar e disse assim: deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Será que vocês poderiam cantar lá na capela? Ela nos subiu uma escada, nos levou para a capela. Ela disse: eu não sei qual foi a última vez que essa capela foi aberta. E aí ela nos colocou aí no púlpito onde nós estamos, e ela foi lá para o final da igreja, que é esse final aí da foto de cima onde eu estou sentado. E ela ficou ouvindo nós cantarmos em português. Ela não entendia uma palavra, mas ela chorava muito.
quando daqui a pouco chegou o diácono, responsável pela igreja, nós estávamos muito sensibilizados. Um dos nossos irmãos da caravana foi falar com ele e disse: meu irmão, nós queremos ajudar, nós queremos fazer alguma coisa para ajudar essa igreja. Ele disse: para, nós queremos fazer uma oração. Não orem, porque eu só estou esperando essa velhinha morrer, e eu quero entregar a chave dessa igreja que eu já não aguento mais. Certamente será mais uma igreja fechada. Aí eu pergunto, irmãos, o que mudou? Onde nós estamos errando? Será que existe alguma coisa que eu preciso fazer? Irmãos, essa é a realidade da Europa de hoje. Mas se nós não acordarmos e não reagirmos como igreja, essa realidade vai nos alcançar daqui a alguns anos. O pastor Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana de Goiânia, todos nós conhecemos, ele diz que um dos grandes problemas nós, como igreja brasileira, é que nós não estamos tão abertos para mudanças e adaptações, especialmente os nossos cultos. Nós queremos manter tudo como Caleb e Sara implantaram em 1855. O contexto mudou. Vou fazer uma pergunta aqui: quem tem menos de 30 anos para baixo? 30 anos para baixo? Eu não, porque eu não tenho, já passei. Essa galera que tem menos de 30 anos para baixo, vocês usam smartphone? Usam. Vocês usam internet? Assistem séries? Sim. Agora, vamos perguntar à turma dos 30 para 60. Vocês têm smartphone? Usam caixa eletrônico no banco? Tem TV digital nas suas casas? Usam aplicativos como Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, Facebook? Usam? E por que a igreja não pode acompanhar estas coisas? Por que nós não podemos ter os melhores equipamentos, as melhores tecnologias a serviço do Evangelho? Por que nós não podemos nos utilizar dos recursos que nós estamos contextualizados? Por que para a igreja é só as coisas feitas manualmente? Quando se faz? Por que nós estamos tão atrasados? Eu me lembro quando eu assumi a igreja em Alcântara. Eu vou já terminar, porque o relógio está dizendo que eu tenho que acabar, pastor. Aquele relógio é cruel comigo, pastor. Mas, quando eu assumi a igreja congregacional em Alcântara, eu cheguei lá, tinha um órgão de pedal, bonitão. Aquele órgão veio do navio a vapor que Sara e Caleb desembarcaram lá na Praça 15, em 1855. Não, brincadeiras à parte. Mas, irmãos, não tinha mais ninguém para tocar aquele órgão. A garotada, tinha um irmão que tocava teclado assim, eletrônico, órgão eletrônico. O garoto foi lá tentar tocar aquele negócio. Pastor, não tenho força para pedalar aquele negócio. Aí eu fui, encostei o órgão num canto de parede assim. Não tirei do cenário da igreja. Deixei ele lá encostado, cobertinho, bonitinho, conservadinho. Mas o espaço foi tomando conta, e daqui a pouco bota isso, bota aquilo, tira o órgão do cenário. O órgão é guardado. Chega uma irmã para mim e diz: ai, pastor, que saudade do órgão. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer de volta esse órgão? O coral cantava num banco assim bonito como esse aqui, maravilha. Aí eu fui por uma questão de organização lá, mudei o negócio e botei o coral para cantar agora em cima da plataforma, e tiramos esses bancos laterais e botamos tudo assim. Teve uma confusão.
coral 50 anos cantou de lado. O pastor Yalan chegou agora, mudou tudo. Irmãos, tanta coisa que mudou. Tanta coisa. Uma bateria daquela dali dentro de uma igreja congregacional há 30 anos atrás era demônio. Não era, irmãos? Talvez aqui tenha um registro de ata aí divulgando um negócio disso. Heráclito disse uma frase muito interessante: a única coisa imutável é que as mudanças vão continuar acontecendo. Nós não precisamos fazer nada para produzir mudanças, elas acontecem naturalmente, elas vão sendo exigidas que a gente mude. Me diz uma coisa aí, irmão, você veste a mesma roupa que você vestia há 30 anos atrás? Me diga se você anda no mesmo carro que você andava há 30 anos atrás. Não, as coisas mudaram. Agora, eu preciso entender essa frase aí. Eu preciso entender essa frase. O Evangelho transforma o indivíduo, depois transforma a igreja e então transforma o mundo. Pastor, dá para me dar mais 10 minutos? O Evangelho transforma o indivíduo. Se puder atualizar esse cronômetro, que eu quero terminar em 10 minutos, por favor. Por favor, atualiza para mim. Se nós acreditarmos nessa frase, de verdade, nós vamos entender muita coisa. Mas sabe, irmãos, a transformação é um processo. E essa transformação, ela tem que começar de dentro para fora. Ela tem que começar de baixo para cima. Se como cristãos nós não mudarmos, se nós não mudarmos as nossas atitudes, se nós não mudarmos os nossos procedimentos, isso tem que começar com a gente. Se nós como igreja não mudarmos a nossa maneira de existir e de pensar, nós não vamos influenciar, nós vamos ser apenas um sal dentro de um saleiro para enfeite. Nós vamos ser apenas colunas de memorial. Elas não vão influenciar, elas não vão falar, elas não vão alcançar, elas não vão transformar. Sabe, quando a gente pensa nisso, e aí eu quero chamar a sua atenção, eu estou caminhando para terminar. Se você puder abrir sua Bíblia aí em Zacarias capítulo 4. Fala dessa visão de Zacarias, a quinta visão de Zacarias. Zacarias capítulo 4. Eu vou lendo, quem for achando vai me acompanhando aí, vai me achando. Versículo 1 diz assim: o anjo que falava comigo quem? Com Zacarias, voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Observe que Zacarias estava dormindo. Ou então, o saculejo daquele anjo foi tão grande que Zacarias disse: ele fez isso comigo como que eu estivesse dormindo, ele me saculejou, ele mexeu comigo. E aí ele me perguntou: o que você está vendo? O que foi que Zacarias respondeu? Essa imagem é mais ou menos o que Zacarias respondeu: eu vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo. Agora é Zacarias quem pergunta: meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo me disse: você não sabe o que é isso? Ele respondeu: não sei, meu senhor. Aí ele prosseguiu e me disse:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder ou violência, como diz a nossa tradução, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O candelabro de ouro representa a pureza e tinha a função de emanar luz. A pureza do ouro e a luz que emanavam das velas representavam Deus, o Pai. 7 lâmpadas e 7 tubos por onde passavam o azeite revelam o fluxo de azeite de 7 maneiras diferentes para produzir 7 luzes diferentes. A gente sabe, eu não sou numerólogo, nem pretendo ser, mas a gente sabe que o número 7 na Bíblia tem um significado de plenitude, de perfeição, de totalidade. E também nós sabemos que azeite é uma representação básica do Espírito Santo. Sabe o que é que eu penso com essa visão que o anjo deu a Zacarias, o Senhor deu a Zacarias? Que não pode haver renovação, não poderá haver reavivamento ou uma reconstrução qualquer sem que haja uma experiência profunda alimentada pelo Espírito de Deus. Não haverá nada que nós possamos fazer sem que a presença de Deus siga conosco, sem que Deus esteja à frente. Nós estamos sendo desafiados a sermos transformados por uma renovação de entendimento. Paulo disse aos Romanos no capítulo 12: eu rogo a vocês, meus irmãos, eu peço a vocês por tudo no mundo, que vocês sofram essa transformação por uma mente nova que vocês recebam, que veio de Cristo, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos ficar, irmãos, assim parados, esperando o tempo dizer o que vamos fazer. Mas nós precisamos, sendo alimentados pela unção desse Espírito que está sobre nós, que não vem por força, que não vem por violência, não vem por imposição, ele vem porque Deus é o Senhor da igreja. Nós precisamos ser renovados por esse Espírito. Eu não estou falando aqui de meninice, de chocarrice, eu não estou falando aqui de movimento, não, eu não estou falando disso. Mas eu fico perguntando, aonde estão aqueles homens e mulheres que eram incansáveis na pregação do Evangelho, que empenhavam os seus recursos, que empenhavam o seu tempo, que eram acima das expectativas? Onde estão esses homens e mulheres fervorosos na oração, que doavam as suas vidas pela causa do Evangelho, para a salvação de uma nação? Cadê aquele povo cheio do Espírito Santo que não tinha medo nem vergonha de testemunhar do Evangelho de Cristo? Quando a gente olha para a nossa história e vê o que foi feito no século XIX no nosso país, com a chegada do evangelismo brasileiro através do Dr. Carlos e Dona Sara, isso foi revolucionador. Aonde está essa inspiração? Por que nós não crescemos mais? Talvez nós não estamos sendo tão ousados, talvez nós não estejamos tão comprometidos como foram os nossos pais, talvez nós não tenhamos o mesmo fervor, mas Deus não mudou. Deus conta comigo e com você, meu irmão, para esse tempo chamado hoje. Não importa a idade que você tenha, não importa o que você tem, não importa quanto de dinheiro você pode investir na obra. À medida que nós agimos como corpo de Cristo, nós nos tornamos os missionários desse tempo, embaixadores do Rei,
para transformar as nossas comunidades. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser uma igreja. Eu queria terminar com uma pergunta. Se essa igreja deixasse de existir hoje, a comunidade que a cerca sentiria falta desta igreja? O que é que você pode fazer para mudar essa realidade? Há milhões e milhões de garotos que essa hora estão aqui do nosso lado, empunhando uma arma maior que ele, para defender uma causa que não é dele. Nesse exato momento, há muitas mocinhas e mocinhos que estão se enveredando na sexualidade distorcida. Há nesse momento muitas pessoas que estão tirando a sua própria vida, porque lhes falta a esperança para viver. Nós temos em nossas mãos a verdade, a coluna e o baluarte da verdade somos nós. Por que essa coluna não sustenta os que estão caindo lá fora? Por que esse sal e essa luz que sou eu não está iluminando ou temperando as vidas dos que estão morrendo lá fora? O que eu posso fazer? Talvez eu esteja tão envolvido com missão e não esteja fazendo missão. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Eu não quero perturbar a sua mente, mas que o Espírito do Senhor ilumine o seu entendimento, para que você não permaneça na mesma maneira que você está, mas que você se movimente, para que algo seja feito, para que o nome de Jesus seja glorificado.